Glória a Deus. Boa noite, amados. A paz esteja convosco, amém? Quem é que está sentindo Deus aí? Levanta a sua mão por alto e comece a agradecer a Ele. Comece a agradecer o Senhor. Comece a agradecer a Ele. Agradece por você estar aqui. Mais um culto de oração. Comece a agradecer porque o Senhor te tirou lá de dentro da tua casa, para você chegar aqui nesse lugar, que é um lugar a qual nós nos encontramos com o Senhor, é um lugar a qual o Senhor habita, é um lugar a qual nós somos renovados, a qual nós somos avivados. Comece a agradecer ao Senhor, a essa oportunidade, essa chuva que está caindo lá fora, aqui dentro não é diferente. Há uma chuva de poder de Deus, há uma chuva de unção do Senhor, há uma chuva de avivamento, para inundar a tua vida, para inundar o teu corpo, para inundar o teu ministério, para inundar a tua casa. Então agradece ao Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar. Ele é real, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Se eu fosse você, eu já começava a abrir a tua boca e adorá-lo, e glorificá-lo, e exaltá-lo. Ele é poderoso. Quem tem um som, glorifica o Espírito Santo. Abre a tua boca e adora o Senhor, que Ele está aqui nessa noite. Hoje é noite de oração, é noite de adoração, é noite de cura, é noite de milagre. Aonde o Senhor está, nada, meu irmão, passa por nada. Aonde o Senhor está, a unção, a poder, a maravilhas. Aleluia. Ele está aqui nesse lugar, amém? Glória a Deus. Quando eu venho me aproximando ali para frente, que o Espírito Santo já começou a usar o vaso ali para tocar em mim, eu disse: "Oh Jesus, obrigado, Pai." É a confirmação da tua presença nesse lugar, amém? Graças a Deus, aleluia. Amados, eu quero agradecer a oportunidade a Deus e ao nosso pastor, reverendo, pastor Leodoro, por essa grandiosa oportunidade de estar aqui, compartilhando esse altar, tanto com ele como os pastores que estão sempre aqui ministrando. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui com os amados irmãos e meu agradecimento, primeiramente a Deus e ao pastor Leodoro. Confesso para os irmãos que eu estou nervosa. Mas isso é sinal, amados, que eu não sou nada, né? Quem é tudo é o Espírito Santo na nossa vida. Eu lembro quando os alunos do ITQ, quando vão apresentar o TCC, já tive a oportunidade de fazer parte da mesa examinadora de TCC, e aí é muito bom ver as pessoas nervosas, né? Porque senão a gente não é nada, né, pastor? E agora eu estou pagando o preço, só de ver o pastor sentado na frente. Eita, Deus amado, é forte. Mas é o Senhor que opera na nossa vida, amém? Glória a Deus. Peço que os irmãos abram a Bíblia, lá no Evangelho de João. Esse estudo que foi passado para nós sobre a oração, pastor Udo me deu um desafio grande. Era um estudo de 10 folhas, amada. Eita glória! Eu consegui simplificar em 2, né? Vamos ver se na pregação consigo simplificar em uma, né, meu pastor? Em nome de Jesus, amém? Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ler o versículo 10 até o 14. Amém? Glória a Deus. 2 coisas, amados, eu tenho de costume no altar. Uma é tirar os meus sapatos e a outra é pedir para a igreja ficar de pé na hora da palavra. Amém? Então eu peço que você permaneça de pé. Quem está sentado, fique de pé, em nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus, diz assim a palavra. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e a fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 10, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora eu gostaria que os irmãos também prosseguissem lá no capítulo 16 do mesmo Evangelho, João 16, o 23 e o 24. Amém? Que diz assim, e naquele dia nada me perguntareis, na verdade, eu vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, eu vou-lo-há de dar. 24, até agora nada pedirtes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. E naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vos me amastes e crestes que saí de Deus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Amados, quando nós falamos sobre a oração, como diz o estudo, né, o que Jesus disse sobre a oração. Nós, quando estudamos a Bíblia, nós entendemos que há diversos tipos de orações. Há diversas causas pelas quais nós oramos. Quando nós falamos de tipo, eu não vou entrar em detalhe nisso, mas só para a gente exercitar um pouquinho aquilo que nós já ouvimos, aquilo que já foi ensinado aqui pelos pastores sobre os tipos de orações. E eu quero que você exercite na sua mão, olha agora para a sua mão. Esse polegar aqui, diga assim, representa confissão. Primeiro tipo de oração, confissão. O outro, intercessão. Voltando de novo, amado. O primeiro, confissão, adoração, intercessão, petição e agradecimento. Amém? Vamos lá repetir? Confissão, adoração e agradecimento. Então, são os tipos que nós conhecemos quando nós estudamos a palavra, a qual foi nos mostrado na palavra. Agora, as causas, existem muitas causas. Existe por livramento, existe por doenças, por causas impossíveis, por trabalho, pela finança, existe muitas causas. E quando a palavra do Senhor, ela vem nos mostrar aqui, dentro desse estudo, né? Quando o Senhor Jesus ali orientou os seus discípulos a respeito da oração, no capítulo 14, a qual nós lemos, e o capítulo 16, ele nos orienta a respeito da oração.
Então, como é que nós podemos entender, dentro desses versículos, que o Senhor, Ele nos manda, né, nos direciona a usar uma ordem no nome dEle? Diga assim comigo: demandar é ordenar e exigir. Você pode falar com mais fé: demandar é ordenar e exigir. Aí você pode dizer assim: mas como eu vou ordenar, eu vou mandar, eu vou dar ordem em Jesus? A gente vai entender um pouco sobre isso. Mas aqui no capítulo 14, a qual nós lemos, quero retornar aqui um pouquinho, você pode aí abrir na sua Bíblia, no capítulo 14, no versículo 11. Credes que eu estou no Pai e o Pai em mim? Credes ao menos por causa das mesmas obras. No 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e farás maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Jesus estava falando aqui, é muito interessante, que o Evangelho de João, quando ele fala sobre oração, ele fala de uma forma diferente dos outros evangelhos. Assim como os outros evangelhos também falam de uma forma diferente do Evangelho de João. E se a gente for perceber aqui, o livro de João, ele cobre o assunto da oração do ponto diferente dos outros evangelistas, como eu havia falado ainda há pouco. Quando a Bíblia fala, amados, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Qual foram as obras que Jesus fez? Muitas obras. Ordenando, libertando, curando, né? A Bíblia fala para nós, lá em Tiago 5, do 14 ao 15, que quando tiver alguém doente, para procurar os presbíteros da igreja, o presbítero vai, unge com óleo, e a oração da fé salva o doente daquela enfermidade, não é isso? Mas a Bíblia também nos orienta que Jesus fez muitas obras, e as obras que Ele fez foi libertar, curar, salvar. A Bíblia diz aqui que Jesus, lá em João, no capítulo 5, Ele curou o paralítico de Betesda, que há 38 anos vivia ali. E aí, de tempo em tempo, descia um anjo para sacudir as águas, como todos conhecem a história. E aí, quando Jesus se aproxima e fala com ele, né? Perguntou para ele: tu queres ser curado? E aí ele disse: não, Senhor, toda vez que eu vou para me aproximar do tanque, vai outra pessoa na minha frente. E aí eu não consigo chegar até lá. Era a desculpa que ele dava. Mas o Senhor, com uma ordem, Ele disse: tu creres? Eu creio. Então seja sarado, seja curado. Levanta e anda. Então, a Bíblia fala em muitas pessoas, por exemplo, quando a gente começa a estudar os milagres de Jesus, a gente começa a entender que a palavra do Senhor era declarada, era ordenada, era decretada sobre as enfermidades naquele momento. Ou seja, quais são essas obras que Jesus fazia? Obras de cura, obras de libertação, não é isso? Agora, quais são que a palavra do Senhor diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Jesus ressuscitou pessoas que já estavam mortas: Lázaro, Tabita, a filha de Jairo.
Quais são essas obras maiores, amados? A igreja do Senhor, nos dias de hoje, ela tem realizado obras maiores que Jesus fez. Você sabe quais são essas obras maiores que Jesus realizou? As obras maiores que nós poderíamos fazer, mais do que Jesus, a igreja. Você sabe quais são, amados? É a obra que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Você está entendendo? O Espírito Santo, ele faz a obra do convencimento. Naquela época, quando Jesus realizou as obras de cura, de milagres, de libertação, ele dizia para as pessoas: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Mas quando ele dizia a tua fé te salvou, aquilo ali não era a obra da salvação. Aquilo ali era a obra de cura. A tua fé te salvou dessa doença. A tua fé te salvou desse mal. A tua fé te salvou desse problema, dessa enfermidade, mas não era obra de regeneração. A maior parte daquelas pessoas, amado, que Jesus curou, que Jesus libertou, a maior parte daquelas pessoas não seguiram Jesus. Não alcançaram a obra da redenção. Elas apenas foram curadas, foram libertas. Mas a Bíblia fala aqui, eu acho isso muito interessante, lá em João, no capítulo 20, versículo 22, a Bíblia diz que Jesus soprou nos discípulos o Espírito Santo, logo após a sua ressurreição. Aquilo ali, amado, foi a obra da regeneração na vida dos discípulos. Você está entendendo? Que é a obra de regeneração, novo nascimento, nova vida, foi soprado sobre eles, os seguidores de Jesus. E quando a palavra do Senhor diz que nós faríamos as obras maiores, é quando eu e você falamos do amor de Jesus e o Espírito Santo vai e convence as pessoas. Porque era necessário que o Espírito Santo viesse. Era necessário que Jesus fosse. Ele disse, é necessário que eu vá e que ele venha. E aí ele vai convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É a obra que o Espírito Santo faz, a obra redentora. É interessante esse assunto, amado, que uns podem até dizer, quais obras maiores, né? As obras de milagres extraordinários, as obras que Jesus fez, milagre de ressurreição, isso tudo acontece, amado. A gente não vê muito isso aqui no Brasil, mas em muitos lugares pessoas estão sendo ressuscitadas pelo poder do nome de Jesus. Pessoas que estão em UTIs pelo poder do nome de Jesus. E muitas vezes até pela sua intercessão o Senhor tira do leito. Pessoa que está desenganada. Eu lembro de uma pessoa, eu nunca orei por ressurreição, mano. Pelo contrário, eu já orei para Jesus preparar e levar quando estava na UTI. Eu lembro que eu orei para ressurreição, uma vez foi pelo um pinto. Você até aí, né? O pintinho estava morto, desmaiado. Eu disse, Senhor, em nome de Jesus, agora eu profetizo a vida nesse pinto, irmão. Se começou pelo pinto, Senhor, mas o dia vai ser o ser humano. Começou pelo pinto. Eu confesso para os irmãos que nunca, outras coisas o Espírito Santo já me usou para orar, para a glória do Senhor. Mas a ressurreição não, mas a igreja, ela tem uma obra muito grande sobre as suas mãos, que é levar a palavra do Senhor e as pessoas serem convencidas pelo Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Você está entendendo, amado? Aleluia, prosseguindo no versículo 13, ó. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amados, aqui tem uma profundidade
dentro desse versículo. Quando nós vamos estudar esse versículo aqui no grego, uma palavra aqui, pedirdes. Essa palavra no grego, ela significa demandar. Você lembra que logo no início da pregação, vou pedir para você repetir, demandar, que é exigir, que é ordenar. Então, quando a Bíblia, ela declara tudo quanto pedirdes, quando você coloca no grego, você vai ler da seguinte forma: e tudo quanto demandares, e tudo quanto ordenares, tudo quanto exigires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, aonde está esse poder, amados? Abra assim as suas mãos. Diga, está sobre mim. Aleluia. A promessa sobre você. Há uma promessa tão grande nas nossas mãos, além do Senhor delegar sobre nós, que no nome dEle, faríamos grandes coisas. Mas lá em Provérbios 3,16, há uma promessa na sua mão. Provérbios 3,16 diz que na mão esquerda há riquezas e honra. Na mão direita há longevidade de vida. Quando você levanta a mãozona assim, amados, para adorar, quando a igreja, quando os irmãos aqui estão ministrando, dizem, irmão, levanta a sua mão. Você está se rendendo ao Senhor, e a obra do Senhor está sendo realizada, porque você está se rendendo, você está recebendo, você está declarando com as suas mãos o poder de Deus. Há uma unção muito poderosa quando a igreja levanta as suas mãos. Aleluia. E às vezes chega e levanta a tua mão esquerda, levanta a mão esquerda, levanta as duas mãos, a promessa. Então, amados, em João, nós vemos o crente se posicionando contra Satanás, contra as circunstâncias que não se ajustam à palavra de Deus. O crente exerce sua autoridade sobre Satanás e sobre circunstâncias adversas que afetam a sua vida. Assim ordena que Satanás dobre o joelho diante do nome do Senhor Jesus. O crente também põe em ação essa ordem. Amados, onde é que eu entendo isso? Eu preciso entender que eu sou igreja. Diga assim, eu sou igreja. Eu estou assentada com Jesus. Aí você quer ir mais forte e diga assim, eu sou o corpo de Cristo. Abra sua Bíblia, amado, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 6. Eu vou ler aqui, nessa Bíblia que ela tem a linguagem muito boa, é a Bíblia King James, eu particularmente gosto muito da linguagem dessa Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 6, olha o que diz a palavra. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo. Olha só, olha o poder que a igreja tem. Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos assentados com Ele nas esferas espirituais. Então foi delegado sobre nós uma unção, uma autoridade. Amados, o cabeça quem é? Quem é o cabeça? E nós somos o corpo. Aí eu pergunto, quando a cabeça ordena, quem é que funciona? O corpo. Quando o Senhor delega sobre nós uma autoridade, e vocês imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados, sarados. Quem realiza isso, amados, é a cabeça ou é o corpo? É o corpo. A mão, ela está na cabeça? Não. A mão, ela vai fazer aquilo que a cabeça ordena. Você está entendendo, amados?
Então nós estamos assentados com Ele. A igreja é o corpo de Cristo. Quando nós começarmos a nos posicionar como igreja, quando nós começarmos a entender que nós somos o corpo de Cristo, nós começamos a tomar posse de tudo aquilo que Jesus deixou para nós, amado. Jesus deixou 2 testamentos. Hoje eu sei, muito forte hoje a palavra que o pastor deu lá nas orações das 3 da manhã. Eu gosto de escutar aquelas palavras junto com meu esposo. Quem é que escuta aí as palavras do pastor? Levante sua mão, é forte. Aleluia. Ele falou sobre a autoridade no Antigo Testamento. Jesus não veio quebrar a lei, ele veio cumprir em amor. Amados, foi deixado para nós 2 testamentos, o Antigo e o Novo. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós temos 2 heranças. Agora, por que nós perdemos, igreja? Por que muitas vezes nós passamos por situações? Porque nós muitas vezes não tomamos posse dessa herança. Nós precisamos andar na palavra, viver a palavra, amados, tomar posse da palavra, porque ela é uma herança para nós. O Senhor já delegou para a sua igreja. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 1, no versículo 3. Olha a profundidade dessa palavra, amados. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto, no 4, Deus nos escolheu neles antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aí ele vai, o apóstolo Paulo vai prosseguindo. Aí é muito forte esse texto. Se você for prosseguindo até o versículo 14, eu e você iremos tomar posse da nossa autoridade que nós temos assentado com o Senhor nos ares. Faça desse texto, amado, uma oração. Faça da palavra uma oração, porque a palavra ela é um verbo, ela tem que ser conjugado por nós. Muitas vezes as nossas orações elas são secas. Muitas vezes as nossas orações, amados, elas não estão dentro da palavra, é por isso que nós perdemos. É por isso que nós passamos por muitas coisas. Nós estamos sujeitos a passar por muitas coisas. Nós estamos sujeitos a enfrentar muitas coisas. Porém, a palavra do Senhor, ela é uma receita de Deus para nós. E Jesus, ele é o remédio. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando a gente vai ler João 16, do 23 ao 24, João 16, do 23 ao 24. E naquele dia, nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vou-lo-á de dar. Que dia é esse? Pergunta para o teu irmão, que dia é esse? Que dia é esse? Sabe que dia é? É o agora. É o hoje. Você está entendendo? Olha aí a profundidade. E naquele dia, nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, eu vou-lo-á de dar. Aí nós vamos pedir ao Pai em nome de Jesus. Até agora nada pedistes em meu nome, até porque os discípulos estavam com Jesus. Eles estavam ali, ele diz, nada pediste no meu nome. Pedis e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Aí diz o 25, disse isso, pois,
por parábolas, chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Hoje, aleluia, é o hoje, amados, é o agora. No 26, naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós. Eu não rogarei, eu digo que eu rogarei. Só um momento, amado. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. O acesso, amado, é deliberado hoje para mim e para você, no nome do Senhor Jesus. Agora é interessante que muitas vezes, amados, a gente costuma, algum tempo, estudando um pouco sobre alguns avivalistas, gosto de ler sobre o Benny Hinn, gosto de ler sobre Kenneth Hagin. Ele foi um pastor muito criticado, porém, um homem muito usado por milagres, pelo poder de Deus. Gosto também de ler sobre Billy Graham, os milagres que ele realizava. Aquele pessoal que o pastor comentou aqui no domingo, Randy Clark, nós tivemos a oportunidade de tê-los perto no Pará, e tivemos a oportunidade de ter um treinamento com eles sobre a autoridade do crente, muito forte. Então, amado, muitas vezes a gente acaba orando errado. Muitas vezes nós oramos errado. Quer ver quando, às vezes, a gente vai orar por algo, Senhor, se for da tua vontade, me cura dessa enfermidade. Se for da tua vontade, cura o fulano dessa enfermidade. Quando não, a gente começa a mandar em Jesus. Jesus vai lá. Jesus faz isso. A gente ora assim, amado. Você sabia que a gente acaba errando nas nossas orações? Porque se já foi dado, delegado, autoridade, nós temos autoridade como igreja. Eu lembro, se você tiver oportunidade de ler esse livro do Kenneth Hagin, sobre a autoridade do crente também, que ele escreveu, ele conta uma experiência que ele teve, muito forte essa experiência. Jesus apareceu para ele falando um pouco sobre as questões de libertação. E aí Jesus estava em uma distância e Jesus queria explicar algo para ele, aí de repente apareceu um demônio. E esse demônio era igual um duende, começou a pular na frente, pular ali. E aí ele querendo ver Jesus e querendo escutar o que Jesus estava falando, e o demônio lá brincando, cirandando. Ele não conseguia ouvir o que Jesus estava falando. E ele ficou angustiado, agoniado, vendo tudo aquilo, e de repente ele mesmo disse: espírito imundo, sai. Aí quando ele disse aquilo, aquele demônio começou a ficar amarrado e resmungando, chorando. Em nome de Jesus, te cala, seja destruído agora, volta para o inferno. Aí aquele demônio sumiu. E ele foi perguntar para Jesus: Jesus, por que tu não fizeste nada para que esse demônio viesse parar? Jesus disse assim: eu não posso fazer mais nada. Eu já te dei autoridade. Você está entendendo como é, amados? Ele é o cabeça. Ele já mandou o corpo agir, a igreja. Você está entendendo como é? Então, quando nós vamos orar, nós precisamos usar essa autoridade, amados. Aleluia. Não é se for, já vi pessoas, e a gente tem o costume de dizer: porque Deus me amaldiçoou, porque eu estou passando por algo que Deus, Ele fez isso na minha vida, essa doença é para me castigar, é para me provar. Amados, Deus não coloca doença nenhuma em nós, amados.
Ele não coloca doença em nós. Nós estamos sujeitos a elas, por muitas vezes brechas que nós abrimos para essas doenças. O nosso corpo é sujeito às brechas se nós não vigiarmos no que comemos, se nós não vigiarmos o que comemos em excesso, se nós não prepararmos o nosso corpo com as vitaminas necessárias. Nós estamos sujeitos às ações da natureza. Muitas vezes, brechas que nós abrimos nas nossas emoções, a Bíblia fala lá em Provérbios 4, 23, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede saídas da vida. E muitas vezes a gente ali, por causa de algo, por causa de uma palavra, por causa de coisas que falaram, por causa de coisas que nos maltrataram, entra por ouvido e vai para o coração. E aí começa a surgir as doenças emocionais, problemas emocionais, doenças que são nas esferas emocionais e aí já começam a ir para o fígado. Tem muitas doenças, amados, que segundo a medicina são geradas no emocional, câncer, gastrite nervosa, depressão, e muitas delas, porque nós não vigiamos as nossas emoções, o nosso coração. Então nós estamos sujeitos às pestes, às pragas, a todas essas coisas, e muitas dessas coisas nós abrimos legalidade. A Bíblia diz para nós: não deis lugar ao diabo. E muitas vezes nós demos lugar a ele. Muitas vezes nós damos lugar às coisas no nosso próprio corpo, né? E aí o inimigo só faz aproveitar e lança uma enfermidade sobre nós. Aí a gente vai dizer assim, muitas vezes comeu algo exagerado, está comendo sal exagerado, está com problema exagerado na alimentação, aí começa a aparecer problema de glicose alta, começa a aparecer um monte de problema, porque o diabo está me perseguindo, porque isso, porque aquilo, falta de vigilância, amados, nossa. Falta de vigilância para comer. Então, isso são brechas que a gente abre. E aí, depois a gente vai dizer que é Deus que está. Não, porque Deus, porque... mas porque foi o que aconteceu com Jó. A gente usa muito o livro de Jó, né, pastor? Mas você sabia que Jó deu uma brechazinha, amados? Estudando sobre Jó, o Espírito Santo me mostrou um versículo que Jó deu uma brechinha. Você não está curioso para saber qual foi esse versículo? Abra lá sua Bíblia em Jó, capítulo 3, versículo 25. Olha só o que aconteceu. Jó 3, 25. Diz a Bíblia: tudo exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Em algumas Bíblias diz: tudo aquilo que eu temia me aconteceu. Olha essa profundidade aí na vida de Jó, amado. Homem temente a Deus, homem fiel ao Senhor. Mas ele abriu uma brechinha para que o acusador fosse lá diante de Deus acusar ele. E é isso que o inimigo faz. Você está entendendo? O que era que Jó fazia? Ele tinha medo que acontecesse alguma coisa com os filhos dele. A Bíblia diz que ele já oferecia holocausto se porventura os filhos dele viessem a pecar. Ele tinha medo. E quantos de nós, amados, não vivemos assim? Você sabia que tem pessoas que são até dizimistas fiéis porque elas têm medo do devorador?
não podemos, amado, nós temos que dar com amor. Há uma promessa dentro do dízimo, há uma promessa nas ofertas para nós. Há uma promessa de Deus para nós, não podemos ter medo. Eu vou porque se tem medo. A Bíblia diz que Jó tinha medo e muitas pessoas, elas agem dessa forma. Não aconteceu com Jó, porque Deus permitiu acontecer isso com Jó. Jó foi provado, mas ele saiu aprovado, porque ele foi fiel a Deus. Aleluia, ele foi fiel a Deus. Então nós iremos passar por isso, sim, amado, podemos passar, porém as causas dessas provações, dessas lutas, é porque nós mesmos abrimos brecha, e nós estamos suscetíveis a isso. Aleluia, cada um de nós estamos suscetíveis a isso. Porém, o Senhor nos deu uma autoridade. O Senhor deu autoridade para a sua igreja. Glória a Deus. Jesus falava sobre a oração ao Pai no nome de Jesus, como aqui, quando nós lemos no 16, aqui já foi muito explicado também, em outros estudos anteriores a esse, sobre a oração. Mas o que é o foco aqui é João 14, versículo 13, que é a questão da autoridade que nós temos em nome de Jesus. Para você ver, amado, que diante do nome de Jesus, enfermidades se afastam definitivamente. Por quê? Porque o Senhor ordenou no nome dele que a igreja fizesse isso. Se a gente for lá para Mateus 28, 18, a Bíblia diz que Jesus falando, eis que eu recebi toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada ao Senhor. E se nós estamos assentados com eles, nas esferas espirituais, sobre a igreja está essa autoridade. Aleluia. Lá em Marcos 16, do 15 ao 18, Jesus fala, toda autoridade foi delegada à igreja. Olha esse texto, como fala em Marcos 16. Se você puder acompanhar bem rapidinho, Marcos 16. A partir do versículo 15. E lhes ordenou, e quanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crê em meu nome, expulsarão demônios, em línguas novas falarão, no 18, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Isso aconteceu nitidamente quando você vai lá para Atos, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8, quando a Bíblia fala que Pedro e João iam participar da oração, passaram lá pelo portão Formosa e estava um homem aleijado lá, pedindo esmola. E a Bíblia conta, diz assim, Atos 3, versículo 1, Pedro e João subiu ao templo na oração. No 2, era levado um homem coxo de nascença, a qual punha diariamente a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E aí a Bíblia conta, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pedro não disse assim, Pai, em nome de Jesus, se for da tua vontade, o Senhor curar ele. Se
se for da tua vontade, que ele seja curado, que a gente tem isso na nossa mente. Mas ele foi lá no problema. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe o que o Senhor nos ensina, amados, aqui, quando você tiver com algum problema, quando você tiver com alguma enfermidade, é você usar em nome do Senhor Jesus, enfermidade maldita, sai. É dessa forma nossas orações. A gente precisa saber, irmão, aonde eu devo orar com autoridade, que é onde é dado a legalidade para Satanás agir, aonde é dado a legalidade para nós sofrer porque abrimos brecha, e aonde, qual momento nós precisamos fazer oração ao Pai em nome de Jesus. Quando se trata de demônios, quando se trata de enfermidade, nós temos que tomar posse, porque Jesus já levou sobre eles as nossas dores, como fala lá em Isaías 53. Ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, aí, queridos, há uma demanda no nome de Jesus. Agora, você quer ver uma coisa que às vezes a gente vai orar nas pessoas, né? Onde é o teu problema? Eu estou com uma dor aqui na perna. Aí vamos lá, orar, tudo mais, aí depois a pessoa diz assim, tá bom, quando chegar lá em casa eu vou tornar a fazer mais uma massagenzinha, que é para melhorar. Olha a incredulidade, amado. Quando chegar lá eu vou tomar, amados, precisa ter fé. Precisamos tomar posse. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu passei por muitas situações difíceis, lá pelo ano de 2023, muitas situações difíceis na minha vida, na minha saúde. Para completar, ainda veio o início da pré-menopausa, mexeu com as minhas emoções. Aí eu trabalhava demais, acabou também mexendo um pouquinho na minha vida com Deus. Aí teve um problema no meu ministério, que, amado, foi o pastor sabe um pouquinho os detalhes do que eu vivenciei no ministério. Então, queridos, naquele momento, apareceu um monte de coisa, porque quando a gente não está, tipo assim, a gente precisa estar ligado com a videira. A palavra do Senhor precisa permanecer em nós. E aí começa a vir as situações, o problema, e quando eu cheguei aqui, eu estava praticamente saindo de alguns problemas de enfermidade, e aí eu me lembro que eu estava ali no meu lugarzinho, eu ainda vim com um problema aqui nessa parte aqui, né? Eu até esqueci, né? O nome disso aqui? Maxilar. Amados, eu não estava abrindo a boca. E aí, para completar, eu disse, meu Deus, eu estou em pecado, Jesus, eu abri brecha, Pai. Tanta coisa aconteceu comigo, Jesus, mas eu tomo posse da tua palavra. Quando eu estava ali, eu lembro que o pastor Udo estava pregando. Primeiro domingo, quando eu vim, o pastor Udo foi logo usado falando sobre Jonas. Eu, Jesus, que eu vim para ficar escondidinha, amado, lá no canto, sabe? Tanta situação no ministério, tanta coisa. Eu disse, Senhor, eu vou ficar quieta no meu canto, só trabalhar, ir para casa, ir me congregar. Esse é o pensamento. Estava sentadinha ali, bem quietinha lá, sabe? E aí, quando o pastor Udo pregou naquele domingo, falou sobre Jonas, é a primeira coisa que o Espírito Santo falou, pois agora tu vai lá na frente do altar e tu vai fazer um renovo, uma aliança de volta no altar, uma aliança de volta com a minha igreja. E aí eu vi chorando, amado. Se vocês perceberam, não sei se vocês lembram. Quando foi da outra vez, nesse mesmo tempo, a boca não abria. Minha boca só ia até assim, ó. Eu ia escovar dente, não conseguia abrir a boca. E aí, momentos que estalava e a boca ficava fechada. Eu disse, meu Deus, misericórdia, agora o Senhor. Eita glória. E aí eu vim, eu lembro que foi a campanha de um pastor usado por Deus aqui. Quem se lembra, um moreno, usado aqui por Deus? A primeira coisa, amado, quando acontece essas campanhas, que eu estou com algum problema, eu vou logo lá e tomo posse.
E aí eu vim, o pastor impôs as mãos e graças a Deus, desde aquele dia até o dia de hoje, nunca mais a minha boca estalou, nunca mais a minha boca fechou e agora eu tenho aberto muito ela para a glória de Deus. Aleluia. Então, amados, o que é isso? É a gente tomar posse. Como igreja, nós precisamos tomar posse. Nós precisamos entender que nós somos igreja do Senhor, somos o corpo de Cristo. E diz a Bíblia aqui, já estou caminhando para encerrar, tá? Pedro exerceu autoridade no nome de Jesus, ele demandou, em nome de Jesus, que o homem aleijado pudesse se levantar. Jesus tinha dito em João 14,13 que tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Notemos que Pedro não orou para que Deus curasse o aleijado de nascença. Antes, pela unção do Espírito Santo, disse, em nome de Jesus Cristo, anda. E aí a Bíblia diz que aquele homem começou a pular, a saltar, a glorificar o nome de Deus. Amém? Queridos, para que aconteça isso na igreja, para que a gente viva em novidade de vida, porque, amados, a Bíblia diz que a gente vai crescendo de glória em glória, né? A igreja vai avançando de glória em glória. Para que aconteça isso, a Bíblia relata para nós, lá em João 15, do 7 a 8, a seguinte forma: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Jesus diz assim, se permaneceres em mim, ele está falando de salvação. Quem é salvo aqui? Diga amém. E crê que está salvo. Aleluia. Então, você está permanecendo no Senhor. Mas a Bíblia também fala, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Aí o desafio é grande, amados. Porque às vezes a gente não quer ter comunhão com a palavra. A gente não quer ter vida de oração. A gente não quer ter vida de jejum. Lembra que eu falei que aconteceu comigo? Eu sou praticamente, eu comentei isso no encontro com Deus, já aconteceram tantas coisas na minha vida, já fui sujeita a tantas coisas, a hérnia de disco na coluna cervical, na coluna lombar, Jesus me curou. Eu dei uma brecha uma vez, no ano de 2022, eu dei uma brecha que eu fui num congresso. E aí, nesse congresso, eu achei de ir nas pressas no banheiro, fui às pressas no banheiro, chegou lá, me sentei naquele banheiro. Até nisso a gente precisa vigiar, do que a gente come, por onde passa, entendeu? Aí fui nas pressas naquele banheiro, passou. Fui à noite, quando foi a madrugada toda, começou a dar dor de urina, dar dor de urina, dar dor de urina. E aí comecei a passar mal. Fui no médico, amados, eu estava com mais de 2.000 bactérias, por falta de vigilância. Você está entendendo como é? Então, a gente precisa vigiar, a gente dá legalidade. Se você perguntar, o que aconteceu, pastora? Aconteceram tantas situações que não estavam encontrando um antibiótico para combater aquela bactéria. Mas o Senhor, para a glória de Deus, Ele me curou daquelas bactérias em uma oração. O Senhor me curou das hérnias de disco em uma campanha de relógio de oração na igreja, quando eu auxiliava um pastor. Eu fui para o meu horário orar, eu fiquei maravilhada quando o pastor falou aqui que vai levantar um relógio de oração, aproveite para você vir. E quando eu estava lá no meu horário, mas eu não podia nem levantar, era do chão para a cama, tinha vezes que eu amanhecia muito atacada. E naquela oração eu fiquei com meu joelhinho lá orando, veio aquela unção, aquela quentura que penetrou a minha coluna. Quando chegou a noite eu falei para o pastor, olha pastor, senti isso, ele só fez declarar, está curada em nome de Jesus amado, eu tenho meus laudos,
de ressonância magnética do antes e depois que o Senhor me curou de 2 hérnias de disco, para a glória de Deus. Então, o que acontece com nós? A gente precisa, diz assim, se você permaneceres em mim, as minhas palavras permanecer em vós. A palavra de Deus, ela precisa estar em nós. Ela precisa estar nas nossas orações, ela precisa estar na nossa vida, nós precisamos meditar na palavra. Eu acho, irmão, algo muito forte. Isso aqui é muito tremendo. Lá em Provérbios 28, versículo 9, diz assim: quem aparta o ouvido de ouvir a lei, até as suas orações será abominável. Se eu não quero ouvir a palavra, se eu não quero ter vida na palavra, se eu não quero escutar a palavra, não adianta, amados, eu orar. Não adianta eu jejuar. Não adianta, porque o Senhor não vai ouvir. Ele ouve de acordo com as suas palavras, naquilo que Ele deixou na palavra. O Senhor, Ele deixou as suas palavras para eu e você tomarmos posse. Se permanecerdes em mim, a minha palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. E a Bíblia fala lá em Romanos 10, 17, que assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, o que tem que acontecer? Eu estou salvo, conheço Jesus, já passei pela obra da regeneração, mas a palavra do Senhor, ela precisa permanecer em mim. Ela precisa permanecer em vós. E a Bíblia diz para nós em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Ele continua acusando? Continua. Lá em Apocalipse 10, no Apocalipse 12, do 9 ao 10, vai dizer lá que a antiga serpente chamada diabo, que acusava os filhos de dia e de noite, ele procura algo para me acusar e para lhe acusar. Mas sabe por quê? Porque nós abrimos brecha. É isso que acontece com o povo de Deus. Então, amados, eu e você, igreja, precisamos tomar posse da autoridade que temos em nome de Jesus, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que nesse momento, amados, assim, a Bíblia lá nos fala diversos textos que nós temos que orar. Por exemplo, quando fala sobre família, Josué fala sobre família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Atos, capítulo 10, fala sobre Cornélio, que era um homem temente a Deus, que orava pela sua família, e o Senhor providenciou, enviou Pedro para ir até lá pregar na casa de Cornélio. Amém? Lá em Atos 16, fala da família do carcereiro. Então, para que isso? Porque nós precisamos orar, amados, tomando posse da palavra. Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Josué, na vida de Cornélio, na vida daquele carcereiro, faça também na minha vida. Eu estou com um problema, alguma enfermidade, alguma doença, Pai, assim como o Senhor operou naquela mulher de fluxo do sangue, apenas ela tocasse, Pai, apenas de o pastor tocar sobre mim, apenas de eu ser tocado, apenas, em nome de Jesus eu vou ser curado, curada. Sim. Se você está passando por problemas financeiros, situações financeiras, pede para o Senhor orando. Senhor, a tua palavra fala que eu tenho que ser fiel no dízimo, nas ofertas. Senhor, nesse momento, Pai, me perdoa se eu não estou sendo fiel. Então é dessa forma, amado, orar na palavra. Você vai dobrar o teu joelho agora, aí onde você está.